Olá, eu sou Renos Vakis, economista sênior do Banco Mundial e seu anfitrião de Acelerando o Desenvolvimento. Ideias para Impacto. Este não é um podcast comum, é uma conversa impulsionada por IA, trazida a você pelo Instituto do Banco Mundial para o Desenvolvimento Econômico, onde desvendamos as pesquisas mais recentes com um objetivo em mente: transformar grandes ideias em impacto no mundo real. Vamos começar. Obrigado pela introdução, Renos. Sabe, ao se aprofundar neste relatório sobre as perspectivas econômicas globais para janeiro de 2026, descobrimos como as pessoas pensam e agem. Parece que estamos olhando para uma economia global que, à primeira vista, parece inabalável. Quero dizer, tem tensões comerciais, incerteza política e, mesmo assim, os números surpreendem por sua resiliência. É uma resiliência notável, sim. Se olharmos para os números principais, o crescimento do PIB global está estimado em 2,7% para 2025 e projeta-se que desça apenas ligeiramente para 2,6% em 2026. O que, considerando onde estávamos há alguns anos, parece ótimo. É histórico, na verdade. Esta recuperação da recessão de 2020 é a mais forte que vimos em 6 décadas. Até 2025, o PIB global per capita está 10% mais alto do que na véspera da pandemia. A inflação está moderada globalmente, as taxas de juros estão descendo, parece uma volta da bonança. Mas estou sentindo um mas chegando. Porque quando eu leio estes números, eu me pergunto se o mundo inteiro está realmente sentindo essa recuperação. Aí que está o problema. Há uma grande divergência escondida por baixo dessas médias. Embora quase todas as economias avançadas tenham uma renda per capita acima da pré-pandemia, a história muda muito em outros locais. 1 em cada 4 países em desenvolvimento está essencialmente mais pobre do que há 5 anos. 1 em cada 4? Isso é uma diferença enorme. A situação é ainda mais grave para os países de baixa renda. Mais de 1/3 está mais pobre do que em 2019. Para pôr isto em termos humanos, até o fim de 2025, as economias em desenvolvimento terão um PIB médio per capita de cerca de $6.500. E nos países de baixa renda, essa média é inferior a $700. $700. Isso é cerca de 1% do nível nas economias avançadas. Exatamente. Então o motor global está funcionando, mas ele deixa para trás uma grande parte do comboio. Ok, então temos essa imagem inabalável, mas com algumas fraturas sérias surgindo. O que nos leva à primeira grande conclusão política do relatório. Estamos falando de uma desaceleração do crescimento. Sim, estamos entrando numa evolução mais lenta. A taxa média de crescimento para a década de 2020 deverá ser a mais baixa desde a década de 1960. E uma grande parte disso é o comércio. As previsões são de que o crescimento do comércio mundial acabe desacelerando bastante, caindo para 2,2% em 2026. Por que houve essa queda súbita? Porque grande parte da atividade que vimos em 2025 foi de antecipação. As empresas tiveram pressa para movimentar mercadorias antes dos aumentos tarifários entrarem em vigor. Agora que não há mais essa pressa, estamos vendo o ritmo real, mais lento. Faz sentido. É como comprar de tudo antes que os preços subam. Alguma hora vai terminar. Mas aqui está a parte que realmente me surpreendeu nessa imagem. Estamos olhando para uma panela de pressão demográfica que, eu acredito, as pessoas não estão falando bastante. Este é o desafio que vai definir os mercados emergentes. Até 2035, 1,2 bilhão de jovens atingirão a idade de trabalhar nos mercados emergentes e nas economias em desenvolvimento. 1,2 bilhão. Isso são muitos currículos. São muitas entrevistas, sem dúvida. Mas, falando sério, para empregar toda essa população, estas economias precisam focar em indústrias que são de mão de obra intensiva e também menos suscetíveis à automação. E o que impede? Por que esses empregos não estão sendo criados? Basicamente, um déficit de investimento. Nos últimos 15 anos, o investimento cresceu de forma estagnada.
Muitos desses países não conseguiram aumentar o investimento por trabalhador nos mesmos níveis que vemos nas economias avançadas. Sem mobilizar capital privado, simplesmente não haverá empregos suficientes. Então, se você é um legislador lendo isso, qual é a jogada? Onde você investe sua energia? O relatório identifica 4 setores de alto potencial: infraestrutura, agronegócio, saúde e turismo. Estas são as áreas que criam empregos locais. E suponho que a imagem seja diferente dependendo de onde você está no mapa. Sem dúvida, na região da Ásia Oriental e do Pacífico, o crescimento está desacelerando para 4,4% em 2026, em grande parte porque a China está passando por uma desaceleração estrutural. Só que o sul da Ásia permanece forte, moderando em 6,2%. A Índia, especificamente, tem uma previsão de crescimento de 6,5%. E a África subsaariana, considerando as estatísticas de pobreza que mencionamos agora há pouco? O crescimento está se consolidando em 4,3% em 2026. Mas, fundamentalmente, os ganhos de renda per capita continuam sendo insuficientes para reduzir significativamente a pobreza extrema. A economia está crescendo, mas não o suficiente para a população. O que nos leva ao segundo elemento e, honestamente, a parte mais complicada. Se precisa investir em saúde e infraestruturas para criar empregos, precisa de dinheiro. Mas o relatório pinta um quadro bem sombrio das contas bancárias desses governos no momento. Sim, a dívida pública nos mercados emergentes e economias em desenvolvimento subiu para quase 70% do PIB em 2024. É o nível mais alto em 55 anos. 55 anos? Uau! E os pagamentos de juros dessa dívida estão consumindo mais receita do que antes da pandemia. Para piorar, os orçamentos de ajuda externa das economias de alto rendimento estão diminuindo. Portanto, as economias em desenvolvimento não podem esperar por ajuda. Devem confiar na disciplina de sua política interna. É aqui que o relatório se vira para uma solução chamada regras fiscais. Agora, a maioria das pessoas ouve isso e pensa que é uma contabilidade chata. Mas os dados são fascinantes. O que é exatamente uma regra fiscal? Pense nisso como um plano de dieta, mas para um orçamento do governo. É um limite numérico para coisas como déficits ou dívida. A partir de 2024, 55% dessas economias emergentes adotaram pelo menos uma regra fiscal. Isso representa um aumento de cerca de 15% em relação ao ano 2000. Então está se tornando a norma. Mas funciona ou é apenas uma regra que não sai do papel? A evidência sugere que funciona. A adoção destas regras está associada a melhorias tangíveis. 5 anos após a adoção, o saldo orçamental, especificamente o saldo primário ciclicamente ajustado, melhora em 1,4 ponto percentual acumulado do PIB. Portanto, implementar essa regra força a poupança de fato. Ela muda o comportamento. Aqui está a estatística que realmente se destaca. A probabilidade de iniciar um episódio de ajuste fiscal, basicamente um período em que você limpa realmente o orçamento, salta de 5% nos países sem regras para 14% nos países que a têm. Isso é quase o triplo das probabilidades. Isso é importante. No entanto, o estilo importa. Não se pode simplesmente aprovar uma lei e torcer pelo melhor. O relatório conclui que as regras são mais eficazes quando são adotadas durante condições econômicas fortes. Se tentar implementar regras rígidas quando a sua economia já estiver fraca, muitas vezes elas não produzem resultados. Certo, é mais fácil começar uma dieta quando não estamos morrendo de fome. Exatamente, e o tipo de regra importa. Uma regra de déficit, limitando o quanto você gasta a mais cada ano, é central para uma melhoria duradoura. Além disso, há um compromisso entre simplicidade e aplicação. Regras simples tendem a gerar ajustes baseados na receita, como o aumento de impostos. Regras com provisões de aplicação rígidas tendem a levar a ajustes baseados em despesas, como o corte de despesas. Agora entendo melhor. Então a forma de escrever a regra determina se é melhor tributar mais ou gastar menos. E, crucialmente, as instituições se importam com isso. Em países com instituições fortes, o efeito positivo destas regras atinge um pico de melhoria de 2,5 pontos percentuais.
Em países com instituições fracas, os ganhos simplesmente não se sustentam. É preciso que a máquina do governo apoie essas regras. Portanto, temos uma economia global desacelerando, uma enorme necessidade de gerar empregos para jovens e uma crise da dívida que exige regras rígidas para ser resolvida. Parece que estamos caminhando na corda bamba. Quais os riscos de cairmos? Tem três grandes riscos. Primeiro, o comércio. Uma nova escalada de tensões poderia diminuir ainda mais seu crescimento. Segundo, as condições financeiras. Uma queda acentuada nas avaliações de ações, juntamente com uma queda da confiança, poderia reduzir o crescimento global em até 0,3 pontos percentuais em 2026. E o terceiro? Matérias-primas. Prevemos que os preços do petróleo caiam para $60 por barril em 2026 devido ao excesso de oferta. Isso é bom para importadores, mas irá complicar a situação das economias em desenvolvimento que são exportadoras de petróleo. Ok, então, para concluir, parece que a resiliência de 2025 foi uma miragem? Ou pelo menos foi temporária? O relatório argumenta que a resiliência se deveu em parte a fatores temporários, como a antecipação comercial e os gastos fiscais, que não vão se repetir facilmente. Então, qual é a palavra final para os formuladores de política? É hora de voltar à ortodoxia fiscal. Parece severo, mas é necessário. Isso envolve a adoção de regras fiscais bem concebidas para reconstruir as reservas. E, ao mesmo tempo, promulgar reformas estruturais para atrair o investimento privado necessário para empregar esses 1,2 bilhão de jovens. Trata-se de construir bases que não sejam apenas inabaláveis hoje em dia, mas que estejam prontas para a futura geração. Exatamente. Temos de dar um passo atrás e ver que, embora o crescimento global seja importante, tem um verdadeiro trabalho em diminuir a divergência entre ricos e pobres. Trata-se de transformar essa resiliência temporária em estabilidade duradoura e de longo prazo. As ferramentas existem, regras fiscais, investimento direcionado, mas a vontade de usá-las é o que importa agora. De volta para você, Renos. Obrigado por se juntar a nós. Você pode encontrar o relatório completo em nosso site. Basta seguir o link na descrição. Assine para ser o primeiro a saber sobre os próximos episódios. E antes de ir, como você planeja colocar em prática o que aprendeu? E que tópicos você gostaria que explorássemos em seguida? Gostaríamos muito de saber. Até lá, adeus.